Bom dia, hoje nós vamos dar início a mais um conteúdo. Esse já é um conteúdo do quarto bimestre e a gente vai estudar o conteúdo de educação física e lazer, certo? O que é que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver as definições do que é lazer, a gente vai ver também algumas características do lazer e a gente vai estudar sobre o significado dessa prática. Na verdade, também constitui um direito do ser humano, certo? Então, inicialmente, a gente vai ver uma definição do que é lazer, onde a gente vai observar aí as considerações de dois autores. O primeiro é do Mazidier, certo? E ele define o lazer como o conjunto de ocupações que o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se. O que é que a gente observa nessa prática do lazer? Que é uma prática voluntária, onde o indivíduo escolhe a prática para uma determinada prática diferente, e o objetivo é sempre usar o tempo livre, certo? Usar o tempo livre das obrigações, certo? Se for um adulto, é justamente o tempo em que ele não está trabalhando. Se for uma criança, qual é a obrigação da criança? Não é estar na escola? Então é justamente esse tempo em que ele tem um tempo livre para praticar determinada prática corporal, certo? No caso, o lazer tem relevância para essa pessoa e também vai fazer ela se desenvolver de uma forma saudável, certo? Então, o objetivo é o quê? A diversão, a recreação e o entretenimento através de alguma prática. O lazer a gente considera que é importante tanto para a saúde como para o bem-estar das pessoas. Outro autor vem classificar o lazer em 3 gêneros diferentes. Ele considera lazer quando a pessoa está participando, também considera quando está assistindo e também obtendo conhecimento sobre algum conteúdo cultural. Esse autor é Marcelino e essa classificação dele foi feita em 2013, certo? Então existem os 3 gêneros. O que seria participar? Seria o que a gente chama de participação ativa. Ou seja, num jogo de futebol, onde você se reúne no final de semana, que o objetivo é só se divertir, você está participando do jogo. Só que durante esse mesmo jogo de futebol, pode haver pessoas ali por perto que sintam prazer em estar observando essa prática corporal, certo? Por exemplo, quando a gente assiste uma peça de teatro, quando a gente vai no museu observar as peças artísticas, isso tudo a gente está sentindo prazer ao assistir. Já participar é diferente. Quando eu jogo futebol ou outro esporte, ou quando eu faço uma dança, ou quando eu pratico a jardinagem com o objetivo de me divertir, certo? Eu já estou participando. E como é que eu obtenho conhecimento sobre algum conteúdo cultural? Certos conteúdos, certas manifestações, a gente consegue absorver determinada bagagem cultural, justamente por suas características. Por exemplo, o teatro, a gente consegue conhecer alguns estilos, conhecer os artistas, certo?
existe também a questão do lazer através da literatura, certo? Então a gente acaba adquirindo também algum conteúdo cultural através das práticas do lazer. A gente entende o lazer como um direito fundamental do ser humano. Ou seja, o lazer é um direito de todos os cidadãos, independente da sua classe social, da sua idade, do gênero, da raça, certo? Então, esse lazer deve ser oferecido para todas essas pessoas, independente da sua posição social, independente da sua crença, certo? Do seu estilo de vida. Todo mundo deve praticar alguma forma, alguma manifestação do lazer. A Constituição Federal, em seu artigo 6º, considera que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, certo? E outros mais, certo? Então, o lazer já é um direito que está previsto na Constituição, certo? Então, independente da idade, independente do sexo, certo? Independente da raça, todos nós devemos praticar alguma atividade de lazer, certo? Então, o lazer também a gente observa que existem construções próprias para o lazer, certo? Então, construções que foram feitas justamente para atender os anseios da população. Existem construções que são gigantescas, como por exemplo Taj Mahal na Índia, né? Então o objetivo foi mais a questão do turismo, certo? Muitas vezes essas construções elas são feitas justamente para fortalecer o turismo e, consequentemente, fortalecer também o capitalismo, certo? O objetivo não seria, então, o bem-estar da população, mas sim sustentar a questão econômica nas diversas sociedades, certo? Dando continuidade aqui, a gente vai ver que a questão do lazer tem uma relação direta com o tempo e com a atitude. Com relação à atitude, a gente vê que o lazer vai ser caracterizado pela relação que é verificada entre o sujeito e a experiência vivida. Ou seja, se o sujeito sente prazer, se diverte ao realizar determinada experiência, determinada prática, isso quer dizer que essa atividade pode ser considerada lazer, certo? Então, existem pessoas que têm prazer, que se sentem bem em fazer determinadas práticas. Isso depende da atividade, depende da atitude. Por exemplo, tem pessoas que podem gostar de fazer jardinagem, certo? Sentem prazer em fazer isso. Já tem pessoas que fazem isso com objetivos profissionais. Então, nesse caso aí, já deixa de ser o lazer, né? E o lazer também está ligado ao aspecto tempo, certo? Então, ele considera que o tempo que deve ser destinado ao lazer é o tempo liberado do trabalho, o que a gente chama de tempo livre, certo? Então, fora das obrigações, a gente vai utilizar aquele tempo que a gente chama de tempo ocioso, certo? Para fazer determinadas práticas de lazer, certo? Então, na atualidade, essa questão do tempo e a atitude
tem uma relação direta também com a questão do trabalho, certo? Então, a gente diz que o tempo que está fora das obrigações é o tempo que deve ser destinado ao lazer, certo? Então, a gente considera que para ser uma atividade de lazer, tem que ser realizada no tempo fora das obrigações e o indivíduo tem que ter uma atitude positiva em que ele sinta prazer ao realizar, certo? Então, por exemplo, um jogador de futebol, o futebol, tendo como exemplo o futebol, pode ser uma atividade de lazer ou não, porque depende muito da atitude. E a questão do tempo? Então, o jogador profissional, esse tempo em que ele joga futebol é o tempo de trabalho. Então, já não vai ser, pela sua seriedade, não vai ser uma atividade de lazer, certo? A gente vai estudar o significado do lazer, certo? Então, o que a gente observa é que a palavra lazer está presente em conversas informais, certo? Então, grande parte da população associa o lazer a atividades recreativas. Só que a gente vai ver que as atividades recreativas é apenas uma pequena parte das manifestações do lazer. O objetivo não é só a recreação, mas também tem uma questão cultural também, certo? Então, aqueles grandes eventos que a gente chama de eventos populares, eles estão também muito ligados ao lazer, certo? Então, essa utilização da palavra às vezes também fica de forma equivocada. A gente às vezes pensa em lazer e pensa só na diversão, mas também tem uma questão cultural. Existe uma divulgação através dos meios de comunicação e esses meios de comunicação vão divulgar justamente o teatro, o cinema, entre outros. Também a questão que está muito forte hoje é a questão do esporte, certo? Então, eu como espectador, eu estou realizando a atividade de lazer quando eu vou no estádio e vou assistir um jogo de futebol, ou quando eu vou justamente no cinema para assistir um filme, ou no teatro para assistir um espetáculo, certo? Então isso tudo faz com que eu me aproxime dessas atividades de lazer. E os meios de comunicação têm um papel primordial pela sua divulgação. A denominação de órgãos públicos. A gente percebe justamente que o lazer às vezes é deixado de lado. Alguns nomes de algumas secretarias, por exemplo, vai colocar o quê? Esporte e lazer, turismo e lazer, cultura e lazer, como se fosse algo desconectado. Então eles têm uma visão parcial e limitada do lazer, certo? Também como os estudos são recentes, a gente vê que eles não têm um entendimento abrangente das práticas do lazer, certo? Então como tá aqui no slide, é uma visão parcial e limitada, certo? Então o lazer, a questão das manifestações de lazer é muito mais abrangente. Para ser considerado lazer, tem que atender aos valores ligados ao tempo e à atitude, certo? Então é justamente o que a gente viu anteriormente. Então, os conteúdos do lazer são diversos. A gente vai ver que tem conteúdos que são considerados físicos, conteúdos que são considerados intelectuais. A questão
dos interesses manuais, quando a gente fala ali do artesanato e da própria jardinagem, certo? Então o objetivo é que o lazer seja entendido de uma forma mais abrangente, certo? Então tem uma relação direta com o tempo e com a atitude, certo? Então, para a gente classificar essa questão do lazer, a gente tem que relacionar diretamente com o trabalho. Dando continuidade, a gente vê que o descanso e o divertimento são mais associados ao lazer, certo? Então, a relação entre o lazer e seus valores. Às vezes, o objetivo é o quê? Apenas descansar, apenas recuperar as energias, distrair-se com alguma coisa e recriar-se, certo? Então, a gente vê que a questão do lazer é muito ligada à questão do prazer, certo? A questão da diversão, a questão de utilizar esse tempo justamente para se distrair, certo? Então, assistindo um espetáculo de teatro, participando de uma festa ou fazendo uma viagem, todas essas podem ser consideradas atividades de lazer. Apesar de algumas práticas corporais a gente vê a presença do prazer e do divertimento, talvez aquele profissional que está envolvido não esteja também realizando uma atividade de lazer, justamente pela questão do trabalho, da seriedade, certo? Outra possibilidade é o desenvolvimento pessoal e social, certo? Então, a partir de algumas manifestações do lazer, você vai se desenvolver como pessoa, vai conhecer novas obras, novos autores, a questão da música também, a questão do teatro. Então acaba se desenvolvendo, e também tem a questão social, porque você vai estar interagindo ali com outras pessoas, certo? Isso vai acabar também sendo benéfico, certo? Os conteúdos educativos podem ser utilizados e existem diversas possibilidades pedagógicas. Por quê? E qual é o porquê disso? Justamente porque o lazer utiliza a ludicidade, o lúdico, o jogo, o brinquedo e o faz de conta. Então, todas essas atividades têm um poder educativo, certo? Por quê? Porque através do prazer, através também da diminuição das pressões, a gente consegue aprender de uma forma mais satisfatória, certo? Então, já é comprovado que através de um jogo, de uma brincadeira, você consegue obter mais conhecimentos do que fazer com que as pessoas estejam pressionadas, certo? Então, num ambiente de prazer, de descontração, num ambiente saudável, é mais fácil você aprender do que estar sempre sobre aquela pressão, certo? E existe também no lazer o caráter desinteressado. Ou seja, não há uma obrigatoriedade. O objetivo é justamente a diversão. Só que às vezes existe algum conhecimento cultural que está por trás daquela prática. Só que a principal característica do lazer é justamente o prazer e a relação que o indivíduo tem com essa prática, certo? Só que o que a gente observa em algumas práticas vão se tornar compulsivas, ou seja, vai envolver vícios. Se for no caso de jogos,
também pode acarretar problemas de saúde justamente pela repetição excessiva dessas práticas, certo? Então a gente tem que ter cuidado também para que não atrapalhe a nossa rotina diária. A gente tem que fazer um equilíbrio entre trabalho e lazer, certo? Como foi falado anteriormente. Então, valoriza-se a performance, o produto e não o processo que lhe dá origem, certo? Então, muitas vezes o lazer é utilizado pelo consumo, certo? Então, o objetivo às vezes foge um pouco da característica inicial que a gente pretende através das práticas de lazer. O objetivo não é, por exemplo, numa prática esportiva, não é ganhar a todo custo, não é fortalecer o corpo a todo custo, mas sim ter benefícios, principalmente do ponto de vista físico e psicológico, que utilize justamente a questão do prazer e do divertimento. Quando ele diz que valoriza o produto e não o processo, é justamente nesse processo onde a gente vai obter mais conhecimentos, onde a gente vai se divertir mais, certo? Será que o objetivo de um jogo é só ganhar, ou se divertir através daquele jogo, ou aproveitar o momento, certo? Então, essas foram as considerações sobre esse conteúdo, e no decorrer das aulas a gente vai ver outras características sobre a educação física e lazer. Muito obrigado.